ver. Ontem eu achei que ia ser uma aula longa no 8º termo, e foi uma aula curtinha, 45 minutos. A gente não tem noção, a gente põe o número de slides, aí você começa a comentar em cima, às vezes você dá uma viajada e tal, aí já fica longa. Entrou, né? Tati? Oi, Tati, tudo bem? Boa noite, Tati. Certo? Não foi. Fala, William, beleza? Deve estar temperando o coraçãozinho. Hoje não vai ter o Venevaldo aqui para se defender, que o Venevaldo falou para mim que vai entrar mais tarde. Né? Ah, é? Ele deve estar temperando o pessoal. Né? É, certeza, né? E aí, professor? Tá bom ele? Rapaz, tá maravilhosamente bom, graças a Deus. Acabei de vir da casa do Venevaldo. Ah, é? Eu tava no churrasco lá. É só ele que não tava, né, o Papudo? Ele acabou de me ligar aqui que ele tá em licitação lá na cooperativa. Eu ia te falar, ele ligou pra mim aqui. Agora caiu em contradição. Agora você se ferrou, hein? Ai. Ô, professor, a internet aqui do sítio tá complicada, então se cair, você não liga, tá? É. Aí eu pego a matéria lá no sistema. Tá beleza? bom. Sobe em cima do pé de jaca aí. Ô, Rosmar, tá difícil, hein, cara? Rapaz, tá osso. Eu tô gastando 150 com internet por mês agora. Tá complicado, hein? Começou a choradeira. É. William. Isso é pior que o Nonô Correia. Pior. Ô, professor. Sem ser nesse sábado aqui no outro, nós vamos fazer uma costela aí. Se o Osmar quiser participar, também aí na lida aí. Vocês só traz 5 quilos cada um, já era. Não tem problema, não. Levar de Mas menos. aonde vai ser? Na casa do Osmar. Ah, do Osmar. Esse William é liso, rapaz. Esse William é liso que nem... Caramba, olha. Ele marca churrasco na minha casa. Brincadeira. Só o William mesmo, cara. Vou esperar mais um pouquinho. Parar de falar que você tá gravando, eu nem vi, moço. É para depois mostrar pro Venevaldo.
Fala, Vinícius, tudo bem? Ai, ai, ai. Depois eu mostro pro Venevaldo aqui a sua lorota. O Zé Lorota. Eu nego tudo. Tá gravado. Agora você se lascou, velho. Ai, ai, ai. Osmar, ainda tá querendo complicar o Venevaldo, cara. Não, isso daí é um 7-1 pra caramba, cara. Mas, cara, o Venevaldo fez churrasco e não convidou ninguém. Ô, professor, que não pode por causa da pandemia, rapaz. Por que a gente não convidou? Senão ia convidar a sala inteira. É. É, ó. Ei, nossa, Kívia, tudo bem? Quem quer entrou mais aí agora? Ô, professor, o João Dória quer voltar à quarentena? Hã? João Dória quer voltar com a quarentena ou é só boato? Não sei, cara. Tô sabendo não. Estão comentando aí que volta as aulas na estadual em outubro? Então, eu tava falando com o meu tio, ele mora em São Paulo, ele tinha uma lojinha de roupa lá. Ele falou que tá o boato lá que vai fechar tudo de novo. Não, mas é São Paulo. Porque São Paulo não podia ter aberto do jeito que abriu, não. Ah, sim, mas você É viu que só a beleza? cidade de São Paulo. Na nossa Não. região que tá, graças a Deus, tá diminuindo bem, né? É, tá constante, né? Tem alguns lugares que tá aparecendo bastante, né? Mas assim, estamos na laranja, amarela, laranja. É pra voltar pra vermelho com uns 3, 4 churrascos, volta rapidão. Minha imunidade é boa, cara. Como diz o Bolsonaro, eu já fui atleta, então não tem problema não. Então já sei quem eu vou convidar pra carpir um coral que eu tenho no sítio lá. Tô Tá, rapaz, precisando, mata cara, porque eu alto, hein? engordei pra caramba esse negócio de pandemia aí, você só fica em casa. Aí parei de correr, agora eu vou voltar a correr de novo. Pelo amor de Deus, não dá não. Boa noite, Douglas. Tá bom, cara? Eu também engordei, professor. Ah, mas também você fala que tá em churrasco todo dia, só de falar você já engordou. Você não precisa nem estar. Ô, professor, mas o churrasco do William aí não engorda, é igual live dos cantores. É tudo virtual, o churrasco dele. O cara vai lá, posta uma carne do Bassi, que tá postado no YouTube, né? É, ele copia lá daquele cara que faz churrasco. Você viu aquele dia, né? Você viu aquele dia lá com o pai manja, né, professor? O que você tem a falar aí? Pode falar agora aí, tá Foi bom, gravando, fala aí. Foi bom. Depois nós vamos ter outra conversinha daquele É, dia. Só eu e é. você. Beleza. Ô, professor, mas quem terminou o churrasco aquele dia foi o Pardal lá, o Bigode. Ele só começou, né? Então, cara. Foi estranho aquele dia, né? Osmar, que aquele dia nós temos que dar uma pisa nos patos lá, você lembra? Olha, não desafia, não. Ai, ai, ai. Vamos começar então, galera? Vamos lá, porque senão também fica tarde. Aí, conforme for aqui, a gente vai colocando a galera aí. Ai, ai, ai. Vamos lá. Bom, pessoal, então eu agora vou começar num ritmo um pouco mais devagar,
porque a gente, como é o primeiro ano dessa história de online, então a gente não tem muita noção, a gente acabou correndo bastante, né? E agora nós estamos com a matéria mais tranquila, dá para ir mais devagar, tal, dá para terminar um pouco a aula um pouco antes, se for o caso, tal, sem problemas, tá? Então, hoje é o mesmo caso. Eu dei uma olhada lá e cada um dos itens que termina essa aula de hoje teria que explicar um a um, né? Então, eu vou deixar para a aula que vem, dar continuidade à aula que vem, e aí eu explico os itens um a um. Então, hoje eu vou dar um início nesse capítulo do livro aí, que ele fala sobre a importância da globalização no projeto dos canais de distribuição. Bom, basicamente, tá, para que fique mais fácil de vocês entenderem, quando você fala em canais de distribuição e globalização, eu preciso ter em mente o seguinte, de cada país, cada região, cada local tem suas regras, tem suas facilidades com determinado canal de distribuição, outros com outras. Por exemplo, tem lugar que você tem uma via férrea que é de trens bem evoluída, que é o caso, por exemplo, da Alemanha, que tudo é transportado por trens, tal, né? Lá na Europa, basicamente, tudo é transportado por trens. Você não vê quase, por exemplo, o caminhão cegonha transportando carros, você vê trens transportando carros, tá? Então, cada local tem sua particularidade, tem suas facilidades, tem algumas coisas que ficam caras e que não compensam, tal. Então, basicamente, nesse capítulo é sobre isso. A gente vai falar sobre essas questões de análise dos canais de distribuição no mundo globalizado, beleza? Então, antes da gente iniciar essa questão dos canais de distribuição, né, é necessário que eu entenda quais são os conceitos de globalização. Qual que é o conceito aí? É uma iniciativa de negócios no pressuposto de que o mundo está a se tornar mais homogêneo. Por que mais homogêneo, pessoal? Porque a internet, o acesso a produtos está cada vez mais globalizado. Todo mundo hoje pode exportar, todo mundo hoje pode mandar um produto, pode vender um produto via internet, pode comprar um produto via internet. Então, a gente está dizendo que ele está se tornando mais homogêneo, né? Logo, logo, eu acho que a gente vai ter, não sei se vocês estão acompanhando as notícias do Paraguai, né? De que o Paraguai achou dois jeitos. Um é abrir a ponte da amizade lá, abrir as fronteiras para o Brasil, o que eles têm um medo desgraçado por causa da pandemia, né? E a outra é o Paraguai começar a vender via internet. Aí vai ser um Deus nos acuda, né? Apesar de que hoje você tem Estados Unidos, tudo vendendo, mas parece que o Paraguai entra aí daqui a pouco tempo, deve entrar vendendo por internet. Então, ele fala aqui para mim que ele está se tornando mais homogêneo, está todo mundo partindo para a internet, né? E que as distinções entre os mercados nacionais não só estão se esvaindo, ou seja, não só estão se encerrando para alguns produtos, mas eventualmente desaparecerão, tá? Então, alguns mercados que eu falava sempre para vocês, de que eu estou, por exemplo, na minha loja, eu estou partindo para o online, porque eu não estou vendo uma evolução do mercado lojista, tá? Lojista de loja instalada. Ele diminuiu muito, a concorrência aumentou demais, e vamos entrar nessa questão da concorrência de um modo diferenciado. Eu achei que isso compensaria mais do que você ficar pagando, por exemplo, R$ 2.800 de aluguel, né, que era o que eu pagava, para ter diminuído tanto as vendas presenciais, vamos dizer assim. Tá? A gente estava entregando muito, e aí, só que eu não vou entrar de qualquer forma. Eu preciso de um diferencial para vender por internet, porque senão não adianta.
Se for para entregar, por exemplo, um sapato com 7, 8 dias, né? Aí eu estou igual a todo mundo, aí não compensa, aí as grandes te engolem, né? As grandes Netshoes, esse tipo de coisa te engolem. Então, ou você tem um diferencial, ou então não abre, porque senão você vai ficar tendo trabalho à toa. A não ser que você tivesse um público extremamente grande, né? Que valesse a pena, tá? Mas não é o caso, ok? Então, nessa questão, então, essa globalização está deixando todo mundo mais homogêneo e dando acesso a esses produtos de forma mais fácil, tá? Então, ó, adaptação da distribuição no mercado global. Então, a gente estava falando muito sobre, quando a gente comentou, fez as outras aulas aqui de canais de distribuição, o que acontecia? A gente estava analisando o mercado interno. Então, a gente analisava os principais, o mercado varejista, a gente estava analisando o mercado atacadista e tal, e aqui já não é mais o caso, né? A gente está tratando da adaptação dessa distribuição no mercado global. Você não manda por via, normalmente você não manda por via terrestre, né? Por exemplo, para a Europa, você manda ou por navios. Ariane entrando. Ariane, tudo bem? Está sem microfone, né? Então, pessoal, há de se ter uma adaptação nessa questão da distribuição, porque ela não é igual a que toda empresa estava acostumada. E o que toda empresa estava acostumada? Algumas fábricas, por exemplo, de calçados, colocava lá, fazia distribuição, mandava por transportadora os sapatos tal, e ele chegava aqui para mim, tá? Hoje em dia, já não. Se você vai mandar para fora, né? Se essas mesmas fábricas vão mandar para fora, de que forma que elas vão mandar? Elas estão exportando, então elas vão mandar ou via navio, e chegando lá, como que ele vai ser distribuído? Tá? Vai compensar esse produto, vai compensar o preço final para o consumidor, esse produto ter percorrido tudo isso, se ele teve um aumento considerável de custos, né? Então, precisa ver tudo isso. Esse capítulo ele trata basicamente sobre isso. Como que a gente adapta essa distribuição, como a gente adapta os canais de distribuição no mercado global. Beleza? Então, aí, ó, a designação de mercado global indica que as empresas deixaram de pensar no seu mercado restrito para aceitar o mundo como seu espaço de ação. Então, eu vivia falando, aliás, há 2, 3 anos atrás, nas minhas aulas, que se enganava quem achava que o seu concorrente era a loja ao lado, que vendia a mesma coisa que você, tá? Hoje em dia, o concorrente de todos nós, tá? Todo mundo, concorrente é o mundo, é global, tá? Então, ó, as estratégias resultantes dessa nova maneira de se estar nos mercados vão ter que ser adaptadas, né, à realidade. Nomeadamente, quando analisamos os elementos do marketing mix, que são os 4 P's, né, e sua influência no estabelecimento dos diversos programas empresariais. Então, ó, essas empresas vão ter que repensar, né, o seu marketing, ou seja, a questão dos seus produtos, a questão do seu preço, a questão da sua distribuição, a questão da sua logística. Essas empresas vão ter que repensar essa questão, tá? Por exemplo, se eu vendo para o mercado interno, tá? Eu preciso pensar que o preço da internet, eu preciso chegar no preço da internet, porque senão eu não vou conseguir vender meu produto. Tá? Então, não adianta, por exemplo, uma empresa querer hoje superfaturar alguma coisa, querer colocar preços muito altos, que hoje todo mundo conversa com todo mundo na internet. Tá? Para você se tornar uma empresa careira, é daqui para ali. Tá? E mesmo assim,
você está também tá competindo com esse mercado externo, tá? E isso faz com que você tenha que ajustar toda uma linha de produtos e serviços, que você tenha que ajustar toda essa linha de produtos e serviços, no que diz respeito ao seu preço, no que diz respeito à sua distribuição, no que diz respeito à sua embalagem, que ela tem que ser global, no que diz respeito, por exemplo, à linguagem, que ela tem que ter mais de uma linguagem, tá? Então, é uma realidade totalmente diferente, até para as empresas que estavam acostumadas a vender produtos no mercado global, aqui no mercado interno, aliás. Ok? Então, ó, devemos atender aos seguintes aspectos. Tá? Nessa questão de distribuição, a gente deve pensar nos seguintes aspectos. Desculpa, né? Deve pensar no seguinte aspecto. Tá? O produto deverá ser idealizado para ser aceito globalmente, muito embora possa ser adaptado localmente, sem que por isso se perca a noção chave da globalização. Olha aí, ó, o produto ele deve ser idealizado já pensando no mercado externo e interno, tá? É o que eu falei para vocês, o rótulo ele deve ser pensado externamente, todos os aspectos do produto devem ser pensados externamente. Só que também eu não posso mudar as características chaves deles, que são vendidos, por exemplo, no Brasil, tá? Eu não sei se vocês já repararam, existem vários produtos que eles são, as informações são passadas em espanhol. Por quê? Porque você consegue mandar isso para fora, alguns em inglês, mas alguns em espanhol, tá? Algumas pastas de dente que eu já vi, alguns produtos de higiene pessoal, eu já vi vários que têm, são escritos em espanhol, ok? Então, ó, na política de preços deverão ser equacionadas as diferentes sensibilidades do mercado global, ou seja, eu não estou mais competindo com o mercado interno, tá? Não estou mais competindo com fábricas aqui dentro do Brasil só. Quando eu passo a competir com fábricas lá fora, eu preciso pensar que cada país tem sua política de preços, cada país tem sua política econômica diferenciada uns dos outros, tá? Então, esse preço ele deve ser equacionado para o mercado global. A gente tem que pensar no preço. Para vocês terem uma ideia, eu vendia um sapato, por exemplo, que era o top, né, a R$ 280. Eu terminei a loja vendendo ele a 220, tá? Então, olha essa diferença. Eu preciso pensar que eu preciso trabalhar essa questão. E agora, muito provavelmente, eu trazendo a loja para o online, muito provavelmente eu tenho que adequar ainda mais esse preço. Por quê? Porque, primeiro, eu não tenho mais o custo que eu tinha. Então, eu preciso repassar esse custo que eu ganhei, tá? Eu preciso repassar para o cliente. O cliente ele deve pagar mais barato. Por quê? Porque o mercado global, se vocês abrirem lá, vai ter valores mais baratos. Tá? Então, eu estou pensando em tudo isso para montar ele online. Não foi simplesmente fechar uma loja física para partir para online. Você precisa pensar uma forma correta, como eles estão falando aqui no texto. Você precisa adaptar o produto, você precisa adaptar a questão do preço, tá bom? E vocês vão ver muito, galera, essa questão aqui, ó. Deverão ser analisadas as diferentes opções para o posicionamento local dos produtos, tá? O que é o posicionamento local do produto? Tá? Uma vez o posicionamento levantado do produto aqui no Brasil é diferente do posicionamento do produto levantado lá fora, tá? No Brasil eu posso achar que esse produto ele é excelente em determinados aspectos, em outros não. Lá fora ele pode ser invertido, tá? Então eu preciso pensar nesses diferentes posicionamentos,
de mercado dos produtos, tá? Isso a gente já viu aí, não sei se vocês lembram, né? Mas nunca é demais lembrar que como que a gente acha o posicionamento lá, que era como você encara, como o seu cliente encara o seu produto de forma positiva. Aquilo que ele vê de forma positiva, normalmente é o posicionamento de mercado, aquilo que eu sou melhor que o meu concorrente, tá? Só que quando eu parto para um mercado globalizado, eu já não sou mais melhor do que o meu concorrente interno, tá? Eu estou competindo com o mercado global. Então, naturalmente, esse posicionamento de mercado pode ser que seja outro. Pode ser que não, mas pode ser que seja outro. Ok? Por exemplo, se eu tiver uma qualidade extraordinária no meu produto, eu não preciso ter um posicionamento de mercado diferente. Por exemplo, produtos Toyota, produtos Honda de automóveis são taxados no mundo inteiro como produtos de qualidade. Tá? Então, o posicionamento dele não mudou, independente que ele esteja no Brasil, independente que ele esteja no Japão. Tá? Só que tem alguns produtos que mudam, tá? Mudam e muito. Ok? Então, no terceiro item aí, a comunicação deverá ser apropriada a uma expansão rápida, quase instantânea, e que possa ser decifrada por variadas culturas. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. A linguagem, por exemplo, de rótulos, a linguagem de comunicação desses produtos, eles devem ser globalizados, se possível, que venham em várias línguas. Se vocês pegarem hoje alguns manuais, né, de instrução, tem lá em 2, 3, 4 línguas. Tá? Por quê? Porque esse produto é exportado para vários locais. Ok? E um último passo aí, né, que é o que interessa para a gente aqui quando a gente fala de canais de distribuição, né, que a distribuição precisará ser adaptada ao mercado global, devendo fundamentalmente contribuir para que o posicionamento dos produtos seja o mais uniforme possível. Olha aí, ó. Eu não posso, por exemplo, pegar um canal de distribuição que no Brasil me custa super barato, tá? E quando eu transfiro esse produto para fora, esse produto fica muito caro por conta de eu tentar utilizar o mesmo canal de distribuição, tá? Então, por exemplo, se eu uso caminhões para entregar o meu produto aqui no Brasil, tá? E eu vou exportar esse produto para a Alemanha, é muito caro. Por quê? Porque a Alemanha ela faz de tudo para que você não esteja na estrada, para que você mande esses produtos via férrea. Por quê? Porque é muito bem distribuído essa questão da via férrea. Tá? Então, há de se procurar aí um posicionamento que não mude, né? Você utilizar um canal de distribuição que não vai ter essa alteração no posicionamento. Eu não posso ter um produto que é considerado barato no Brasil e ter um produto considerado caro lá fora. Tá? Isso estraga o posicionamento de mercado do produto. Okay? Ele muda completamente o posicionamento. Então, ele está me falando aqui que é quanto mais uniforme possível o posicionamento de mercado. Ou seja, quanto menos mudanças, é melhor. Tá? Independente que aqui no Brasil eu mande esse produto por caminhões e lá fora eu mande por via férrea. Mas se ele não se alterar muito, né, as características desse produto, ótimo, melhor ainda, tá? É isso que a gente fala de ser mais uniforme. Então, ó, as decisões sobre a distribuição em empresas, né, que atuam no mercado global, elas são muito complexas, sobretudo quando se trata de estabelecer políticas de posicionamento ou de serviço, né, quando se definem estratégias ou se analisa a segurança das operações. Então, ó, está me falando também aqui que as decisões de distribuição nessas empresas, ela se torna um fator extremamente importante quando eu vou mandar esse produto para fora, tá? Por quê? Porque ele precisa estabelecer políticas
de posicionamento ou de serviço para o mundo inteiro, não pode ser só local, tá? Eu preciso estabelecer essas políticas de posicionamento para o mundo inteiro. Eu preciso ser reconhecido como um produto de qualidade no mundo inteiro, se esse é o meu posicionamento. Eu preciso ser reconhecido como um produto barato, tá? No Brasil e no país, no mundo inteiro, tá? Não sei se vocês viram, acho que hoje ou ontem, que saiu no UOL, só para citar aí como exemplo, tá? De que a Heineken vai aumentar a cerveja dela em 5%. Tá? Isso foi um buchicho do caramba. O nego mandou nos grupos de bebuns, né, de amigos de bebuns, mandaram para mim hoje, tal, vai subir a Heineken, tal, não sei o que, façam seus estoques, tal, não sei o que, os caras brincando, né? Mas você vê, isso deu um buchicho no mundo inteiro, tá? A Heineken, ela é holandesa, isso deu buchicho aqui no Brasil, tá? Não que ela não seja um produto caro, né? Ela já é considerada um produto hoje diferenciado, um produto mais caro, tá? Só que ele dá buchicho. Hoje dá buchicho no país inteiro, no mundo inteiro, tá? Qualquer operação que eu queira fazer, ele dá buchicho no mundo inteiro, ok? Então eu preciso ter segurança dessas operações. Quando eu faço, por exemplo, quando eu vou mudar a minha estratégia, já que não dá, por exemplo, eu ter o mesmo posicionamento no Brasil e ter o mesmo posicionamento lá fora, tá? Eu preciso definir estratégias que não vão alterar tanto, tá? Que elas sejam mais seguras, sejam tão seguras que elas não vão alterar tanto, principalmente nessa questão de canais de distribuição, beleza? Então, o nível de serviço a oferecer, né, e sobretudo a segurança das transações, são variáveis que devem ser adaptadas a cada mercado, principalmente em canais de distribuição. Cada mercado, que eu falei para vocês, atua de uma forma, estando intimamente ligadas à logística, tá? Então elas vão ser adaptadas, tudo bem que esse posicionamento seja adaptado, porém eles têm que pensar na logística disso tudo, tá? Então, essa adaptação local necessária para se cumprirem os planos de marketing estabelecidos constitui a chamada globalização, isto é, adaptação local à globalização. Ou seja, qual que é o plano de marketing nessa história toda de que há tantas mudanças assim? Se eu falar para vocês em canais de distribuição, ele está incutido lá na questão da praça, né? Dos 4 P's do marketing lá. Então, eu preciso fazer uma adaptação local para que ele não se altere aqui no Brasil, por exemplo, né? E que seja apta à globalização, ok? Então, eu vou fazer essa adaptação local à globalização. Eu vou mexer no meu produto, no meu serviço localmente, mas no sentido de que eu possa exportar ele a qualquer hora que eu queira. Beleza? Então, nessa mesma questão aí, né? Não se pode tratar da logística de uma operação igualmente em todo mundo. Ó, que eu falei para vocês aí, a logística ela muda, tá? Muda muito. Para haver uma verdadeira globalização, deve existir uma adaptação da distribuição a cada realidade, isso é, a cada parte do mercado global em que trabalhamos. Então, cada uma tem suas características, cada uma trabalha de uma certa forma, cada país trabalha características diferentes, e aí eu preciso estar atento, por exemplo, tem países como a China, tá? Se eu quiser entrar na China, se eu quiser exportar o meu produto para a China, eu até posso, só que eu tenho que pensar que não só nessa questão dos canais de distribuição, mas que, por exemplo, a China também dá subsídio, tá? Para que os produtos circulem de forma barata.
Então, se você não sabia por que que você recebe, por exemplo, lá do AliExpress, um produto de R$ 5 que você comprou na internet, esse produto veio lá da China, a um custo de 10, R$ 15 só, tá? E aqui, se você for mandar pelo correio, ele sai a 30, tá? E isso se deve por conta de que, se você, a China, o governo chinês oferece subsídio nessa questão de você transitar produtos e serviços, tá? Como que eles fazem isso? É que nem o nosso aqui, os Correios cobram super caros para mandar, mas ainda é uma empresa estatal, tá? Ainda que algumas agências que tenham sido privatizadas, né? Mas o Correio em si, ela é uma empresa estatal, é uma empresa federal, empresa governamental do governo, tá? Ao passo que na China também é do governo, só que eles utilizam isso a favor das indústrias, tá? Para que esse custo de circulação ele caia, tá? Deu para entender aí, pessoal? Então, é fácil compreender por que que ele vem barato, é porque a China interfere nessa questão do subsídio, ok? Outro fator aqui, que um certo nível de serviço pode satisfazer o segmento-alvo de um país e ser obsoleto no outro. É lógico, né? O serviço de distribuição, aqui quando ele fala de serviço, ele fala dos canais de distribuição, né? No sentido de canais de distribuição. Então, um certo nível de serviço, ou seja, de canal de distribuição, pode satisfazer a um segmento-alvo de um país e ser obsoleto no outro. Ou seja, ele pode ser viável num país e ser muito caro em outro, tá? O just-in-time também, ó, o que é o just-in-time, galera? Just-in-time é você trabalhar com o mínimo de estoque possível, né? Produzir aquilo que você vai consumir, você comprar aquilo que você vai produzir somente, ok? Então, o just-in-time pode ser posto em causa em processos de globalização, pois seu custo pode ser incomportável, né, para determinado mercado. Por que que isso acontece, pessoal? Fala, não, mas o just-in-time é excelente, né? Mas, por exemplo, você produzir produtos e, e você segurar só aquele estoque, tá? Você não consegue ter essa demanda, você não consegue por quê? Porque na globalização, um dia você pode vender horrores, no outro você pode vender pouco. Não dá para você conseguir prever um mercado global. Você pode tentar, mas ele não é tão fácil assim como, por exemplo, o mercado local. O mercado local ele vive de algumas sazonalidades. Por exemplo, o lojista, ele vende muito bem. Desculpa, galera. Ele vende muito bem no Natal, tá? Aí, em janeiro ele faz a promoção, ele também vende, porque você tem que liquidar o estoque que você comprou de Natal a mais, né? Em fevereiro e março, essas vendas caem bastante. Por quê? Porque você tem lá o pessoal pagando IPVA, pagando escola da molecada, comprando material escolar, tal. Então ela cai. Aí a partir de março você consegue já começa a ter uma reativação na economia. Por quê? Passa o carnaval, e aí você já começa, por exemplo, o Dia dos Namorados, depois você tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, né? Tem o Natal novamente. Então é um ciclo que você consegue prever, tá? E aí o sistema de just-in-time você consegue trabalhar mais ou menos dentro daquilo que você está produzindo, mais ou menos dentro daquilo que você vai vender. Quando você passa isso para o mercado global, você não tem, porque cada lugar tem uma sazonalidade diferente. Por exemplo, se você pegar a China, ela comemora o Ano Novo Chinês lá no meio do ano, né? É completamente diferente do nosso, tá?
Então, são datas diferentes. Por exemplo, se eu pego um país com religiosidade diferente, o Natal, por exemplo, não existe. Tem lugar que não existe Natal, tá? Existe, por exemplo, algumas religiões que comemoram coisas em outras datas, tá? Então, o just-in-time, ele é posto em xeque, né? Como é que eu vou produzir só aquilo que o mercado vai consumir se eu não sei o quanto que o mercado vai consumir, já que esse mercado é global, né? Então, eu preciso entender disso, né? Eu preciso saber que o just-in-time é difícil. Se eu puder fazer isso, ótimo, maravilha, porque você trabalhar no sistema de just-in-time, num, num processo globalizado, nossa senhora, é ótimo, tá? Se eu puder antever as vendas que eu vou ter durante o ano todo no mercado global, onde tem países que estão com problema financeiro, aí daqui a pouco não estão mais, aí outros entram, aí outros têm crise, né? Então isso é difícil, ok? Então, ó, nós dizemos que a distribuição deverá adaptar-se nas seguintes condições, né? Quando que elas devem ser adaptadas aí, ó? Sempre e quando, pela via escolhida, seu fluxo for mais fluido e seus canais conseguirem incutir uma maior segurança na transação. Ou seja, quando o fluxo do meu transporte, o fluxo dos canais de distribuição que eu estou utilizando, eles forem mais interessantes, tá? Não tem problema nenhum de eu mudar, tá? Então, ele é mais fluido, ótimo, sinal de que lá naquele país, meu produto, eu vou conseguir condições melhores do que, por exemplo, no Brasil, ok? O segundo item, sempre que contribua para um serviço que possa ser enquadrado nos padrões pré-estabelecidos, né, para mercados em causa. Então, se ele contribuir para que esse produto seja transportado em vias mais adequadas, né, ele pode ser enquadrado, não altera suas características, ótimo, tá? Então, eu posso me adaptar tranquilamente. O terceiro item aí, ó, as adaptações não deverão pôr em causa a estratégia empresarial previamente delineada, ou seja, elas não podem colocar em xeque o posicionamento de mercado da empresa. Elas não podem colocar em xeque, tá? O custo do meu produto. Elas não podem colocar em xeque as características do meu produto, tá? Tendo-se presente o posicionamento pretendido localmente, né, dos produtos a se comercializar. Então, ele fala aqui que ele não pode ser, essa estratégia empresarial, ela não pode ser alterada quando eu parto para o mundo global, tá? Não pode, posicionamento não pode ser mudado, as formas dele não podem ser mudadas, tá? Então ele fala aqui que essas adaptações, elas podem acontecer sim, mas elas não devem mexer com a estratégia empresarial, ok? Então, ó, por exemplo aqui, ó, uma empresa que é global, ao pretender projetar mais canais de distribuição e considerar, por exemplo, a África e a Europa, né, deve ficar atenta com as situações como a frequência de transportes, por exemplo, na África, você não tem uma frequência tão grande de transportes como na Europa, tá? Ela muda, ok? Os roubos ocasionados nos transbordos, por exemplo, você tem muitos saques de navios, você tem muito pirata, tá? Quando você manda esses produtos para fora, por exemplo, é muito maior essa questão de roubo na África do que na Europa, tá? Mas quando você parte aí para oceanos abertos, você tem muito esse problema de roubo. Existe até um filme, não sei se vocês já viram aí, de que trata sobre isso, que uns africanos roubam navio e sequestram todo mundo, tal, fica todo mundo enclausurado.
tá? Então, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Por quê, pessoal? Por exemplo, se eu tenho muito roubo em determinado país, eu preciso acrescentar no meu produto um custo extra, que é o de seguro, tá? Então, isso, às vezes, ele vai mudar a minha estratégia, ok? Então, ó, os roubos ocasionados nos transbordos, né? Estadias prolongadas nos portos, ó. Principalmente aqui no Brasil, por exemplo, os portos funcionam bem, apesar de que, não sei se vocês já viram lá no Porto de Santos, que alguns navios ficam em fila, tá, para aportarem. Então, sinal de que ele não consegue cobrir toda essa demanda. Então, eles ficam alguns dias parados, tá? Então, por exemplo, como que isso mexe com a questão do meu produto, vamos dizer assim, tá? Se ele fica muito tempo prolongado nos portos, é sinal de que você tem um prazo para poder pagar os seus fornecedores que você produziu aquele produto, tá? Se ele fica muito tempo parado nos portos, eu preciso ter em mente que eu preciso ter um dinheiro extra, vamos dizer assim, para pagar esses fornecedores, tá? Sendo porque às vezes esse produto pode não ter chegado ainda no local onde ele vai ser distribuído, tá? Ou ele pode ter chegado muito em cima por exemplo, das duplicatas que eu tenho que pagar aqui, né? Vamos supor que minha compra é feita com 30, 60 e 90 dias para o pagamento, tá? Eu mando esse produto para fora, ele demora 45 dias, 30 dias para chegar lá na Europa, tá? Entre ficar no porto, entre a circulação e entre aportar lá no porto da Europa, ele pode demorar de 30 a 45 dias. Então, para vocês verem, eu preciso ter um caixa para aguentar isso nesse meio tempo, tá? Então, ó, sistemas de distribuição física, né, dos diferentes países também, e, por fim, os tipos de intermediários e a sua formação. Vocês vão lembrar que a gente, quando estudou essa questão dos intermediários, né, existia toda aquela questão de que você não pode deixar de que seu intermediário seja o dono dessa distribuição, seu intermediário seja que ele tenha tanta interferência, que ele tenha que ele seja o bambambam para distribuir isso para você, tá? Porque ele passa a ter muita influência sobre você, ok? Sobre a produção. Ele passa a ter muita influência, e isso não é benéfico. Então, principalmente quando você manda para fora, você corre um risco muito maior dessa influência de intermediários ser maior do que, por exemplo, você fazendo aqui no Brasil. Eu, por exemplo, eu consigo trazer o meu canal de distribuição na mão aqui. Eu contrato uma transportadora e essa transportadora, ela é subordinada a mim, tá? Agora, se eu estou mandando esse produto para fora, chega lá, ele tem que ser redistribuído por determinados setores, tá, não sei o quê, isso já começa a se complicar, os intermediários começam a ter uma força maior do que deveria, ok? Então, ó, pela criteriosa eleição dos intermediários, né, importadores e distribuidores, a empresa conseguirá posicionar seus produtos de acordo com a política estabelecida. Esse posicionamento reflete o caráter local dessa política de globalização. Então, pessoal, tem que ter essa criteriosa eleição dos intermediários, tá? Que seriam os importadores e distribuidores. Porque um fator é esse que eu falei anteriormente para vocês, de que eles têm muita influência sobre o seu produto, tá? Outra questão é essa questão de você mudar o seu posicionamento, ok? Então eu preciso estar crente de que eu vou tentar o mínimo possível mudar esse posicionamento. Então, para isso, eu vou utilizar essa questão de você
fazer essa análise criteriosa de quem vai distribuir meu produto lá fora. Beleza? Então, aí, a gente também trata aí, já que eu tenho que fazer essa análise criteriosa, né? Eu também vou tratar do projeto desses canais de distribuição internacionais. Isso tem que ser... Por que a gente fala projeto? Porque ele tem que ser analisado estrategicamente, tá? Se eu estou mandando para fora, e eu falei para vocês que isso depende muito, por exemplo, dos canais de distribuição, eles não podem mudar posicionamento e tal, isso é estratégico. Então, isso nada mais é que um projeto, tá? Então, vamos falar aí sobre os projetos de canais de distribuição e dos canais internacionais, tá? A estrutura desses canais de distribuição internacionais, ela pode variar desde canais diretos do produtor ao consumidor até canais mais longos. O que acontece hoje com a internet? O que acontece hoje com o AliExpress? Ele te dá a possibilidade de você comprar um produto diretamente da fábrica, tá? Então, ela te traz algumas questões de canais diretos aí, de canais de que antigamente você não tinha. Antigamente você vendia, a fábrica vendia através do intermediário, o intermediário ia lá, te passava esse produto e você vendia o produto, tá? Hoje em dia se encurtou isso. Então, é complicado, tá? Então, ó, canais diretos do produtor ao consumidor, né? Até canais mais longos, em que cada patamar do canal, isto é, cada intermediário, proporciona um serviço específico. Olha aí, ó. Então, relembra tudo que eu comentei aqui anteriormente, tá? Que cada intermediário é de uma forma, cada intermediário proporciona esse serviço específico, tá? Então, ó, a configuração poderá variar até dentro da mesma indústria e na mesma empresa, visto que cada mercado nacional tem suas próprias características. Então, eu posso ter características de um produto para um determinado país que são diferentes de características no nosso país, tá? Por exemplo, se eu pegar a exportação de automóveis, por exemplo, aqui no Brasil há uma preferência, pelo menos aqui no estado e alguns estados, tá? Há uma preferência por carros na cor prata, branco ou preto, tá? Tem países, como é o caso do Japão, por exemplo, tá? Que esses carros eles vão ser feitos em cores mais cítricas, tá? Cores, amarelo, verde limão, verde não sei o que, amarelo limão. Então, há características dentro do mercado externo que vão mudar as características do próprio produto, tá? Então, dentro da fábrica, eu preciso pensar nisso. Por que eu estou falando isso, galera? Porque não sei se vocês sabem disso, é lógico, que isso sai na mídia direto. Mas, por exemplo, tem determinados carros de determinadas marcas que são produzidos aqui, são produzidos na Argentina, então são exportados daqui ou são exportados da Argentina, tá? Então eles têm características diferentes para cada local. Ele não é só produzido no Brasil para o consumo interno do Brasil, ele é mandado para fora, esse produto, tá? Então isso que dá as características diferentes aí, ó, dentro da própria indústria, você pode variar essa questão da industrialização. Ok? Então, ó, o projeto do canal, ou seja, a estratégia do canal, né, de distribuição, diz respeito à determinação de sua profundidade e largura, sendo a profundidade definida pelo número de intermediários, ó, quais os patamares, qual a influência que esses intermediários têm, né? Já que são muitos, eles não são um só. Se eu tenho que mandar um produto para fora, a indústria pega, se ela vai mandar aqui para o Brasil, por exemplo, ela pega, manda lá para a sua transportadora, seu caminhão, manda, seu caminhão vai entregar na porta da minha casa, tá? Ao passo que
se eu vou mandar para fora, eu preciso de uma transportadora para levar isso até o porto. Do porto ele vai ser transportado lá para o país via navio, e quando ele chega lá no porto, ele tem que ser transportado para um canal de distribuição a mais. Então já são 3 canais a mais que eu tenho, né, de largura aí, ok? E que compõe, aliás, né, e a largura, né, pelo número de empresas do canal que oferecem serviços do mesmo tipo. Ou seja, no meu canal de distribuição, eu também preciso estar frente dessa largura, que seria o número de canais de distribuição que são praticamente iguais, tá? Então, eu estou mandando, se eu mando para o Brasil, eu utilizo um, se eu mando para fora, eu utilizo o outro. Quando eu consigo trazer isso para o mesmo patamar, isso é ótimo para a minha empresa. Por exemplo, se eu mando esse produto por navio, ele fica mais barato do que você fazer o transporte dele aqui. Aí você pega, utiliza uma transportadora lá fora, tá? Que esse produto fique mais barato, ótimo, tudo do mesmo tipo. Tá? Eu não alterei as características dele aí na largura. Por quê? Porque eu utilizei canais de distribuição do mesmo tipo. Ok? Então, ó, aqui que eu falei para vocês, ó, eu iria explicar cada um desses fatores aqui, né? Que são os 11 Cs da distribuição. Eu iria explicar cada um deles. Eu achei melhor a gente encerrar por aqui do que explicar e não dar tempo, tá? E cada um tem suas características aqui. Então, ó, esse projeto, né, dos canais de distribuição internacionais, eles vão ter as seguintes características aqui, ó, nesses 11 Cs. Primeiro, são fatores externos, tá? Características do cliente, ou seja, características demográficas e psicográficas, ou seja, características demográficas são as características de região para região, de canais de distribuição mesmo, da própria distribuição, tá? Então, essas características demográficas, elas podem ser por navio, elas podem ser via ferro, elas podem ser por transporte terrestre e tal. Então, são características demográficas. E também características psicográficas, ou seja, cada país tem sua determinada lei, tem sua determinada forma. Se eu pegar hoje a China, leis psicográficas delas são diferentes. Por quê? Porque vai alterar essa questão do governo interferir e tal, ela vai alterar essa questão da distribuição lá fora. Fora que existem características também diferentes na compra de produtos, tá? Que nem eu citei para vocês o exemplo do Brasil e do Japão na questão de cores de automóveis. Aqui você gosta de cores mais sóbrias, no Japão você gosta de cores mais gritantes, tá? Outro fator externo aí seria com relação à cultura, de estruturas já existentes, ou seja, você não consegue alterar canais de distribuição lá fora, tá? Eles já existem, então cada país tem sua característica, tem sua cultura de enviar esse produto por estradas melhores, em outros lugares porque tem rios que cruzam o país inteiro, então vai via navio, né, tal. Então, existem inúmeras formas de você mandar isso, só que essas estruturas já existem em determinados países, você não vai conseguir alterá-las, tá? Outra questão é a questão da concorrência. A estrutura dos canais já utilizados pela concorrência dificilmente pode ser confrontada com outro tipo de distribuição imposta de fora para dentro. Você acha que a sua concorrência lá fora já não utiliza canais de distribuição que são bons para ela, né? E engano seu. Então, lógico que ela utiliza canais já que são mais viáveis lá fora, ok? E também são os fatores internos aí, ó. São os objetivos empresariais, ou seja, de características dos meus produtos, dos meus serviços. Então, são aquelas estratégias que eu tenho internas, elas têm que valer para o mercado externo também. Então, é um fator interno, tá?
Então, ó, características dos produtos, de capital e custos, né? De dinheiro que eu tenha para mandar esse produto para fora e aguentar essa questão de você ter que manter esse produto nos portos por algum tempo, de você manter esse produto sendo distribuído por mais tempo, e aí dá menos tempo para você vender esses produtos, tá? E você pagar o seu fornecedor. Então, ó, existe essa característica de capital, existe a característica de custos, tá? Eu não posso alterar os custos da minha distribuição muito, porque vai alterar as características do meu produto na questão preço ou qualquer outra característica, tá? A questão de cobertura. O canal de distribuição que você escolher, ele vai cobrir todo o aparato que você precisa distribuir, tá? Você vai ter controle ou você vai deixar na mão de intermediários para ter esse controle. Lembrem-se daquilo que a gente já estudou, de que o intermediário tendo esse controle é muito prejudicial para a empresa, tá? A continuidade. Eu não posso hoje mandar por um determinado meio de comunicação, meio de transporte, tá? E a próxima vez eu já não consegui mandar. Isso vai alterar completamente as características do meu produto, tá? Se hoje eu consigo mandar por navio, amanhã não existe mais essa possibilidade, então ela tem que ter uma certa continuidade. E por último aí a questão da comunicação, né, que a gente comentou, de que o seu produto ele deve ser adaptado globalmente. Beleza, galera? Então, hoje seria basicamente isso, tá? Só não, já expliquei aqui um pouco, mas a gente vai entrar mais detalhadamente sobre isso, lembrando que eu falei para vocês de que, como a gente correu um pouco mais, a aula é mais dinâmica quando você fala de aulas online, né? Por ela ser mais dinâmica, então a gente está bem adiantado. Então, dá para andar mais devagar, dá para a gente ir trabalhando essas questões bem tranquilamente. Deu para entender tudo, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Vou fazer a chamadita aqui, né? Passar para cá, porque senão não vejo a galera. Abrir o chat para ver quem está online. Então, vamos lá. Adriana. Presente. Aí, né? Ana. Aí. Aí. Anne. Aí também, né? Aí. Arielle. Aí. Daniel. Daniel tá aí também, né? Aí. Douglas. Aí. Graziele. Grazi não tá aí, né? Guilherme. Tá aí. Presente. Ok. Gerson não. Karina Barroso, tá aí. Tá, né? Karina não tá aí? Ok. Karina Ferreira, tá aí? Kátia, tá aí. Luiz, tá aí. Osmar, Presente. Roselane, tá.
Presente. Thaís. Thaís, tá aí? Não tem Thaís, não tá ainda, né? Aqui, Vinícius, tá aí. Vinícius Javier, tá aí? Aqui. Sim. William, tá aí. Anivaldo não. Kídia tá aí, né? Beleza, galera. É isso então. Dá um descansinho aí de uns 20 minutos para vocês entrarem na outra aula, né? Ok? Então, até Ok. amanhã. Nossa aula de mini-marketing aí. Beleza? Boa noite a todos, então. Valeu. Se tiverem alguma dúvida depois, qualquer coisa, depois eu vou ver certinho como é que nós vamos fazer esse bimestre. Tem gente querendo prova, tem gente querendo trabalho. Depois a gente vê certinho o que é melhor para vocês aí, vocês mandam. Beleza? Então, ok, galera. Até amanhã, então. Tá? Valeu. Obrigado. Eu já ir cortando a gravação.